Emília tinha acabado de completar 40 anos. 3 meses atrás, seu casamento de 15 anos havia chegado ao fim. A vida em Vila Nova de Gaia, uma charmosa cidade à beira do Douro, nunca mais seria a mesma para ela. Após um período difícil, cheio de noites em claro e lágrimas silenciosas, Emília começava a se reencontrar. Mudou-se para um apartamento modesto num bairro tranquilo, distante dos ecos do passado. Seus filhos ficaram com o pai, e ela, pela primeira vez em muito tempo, experimentava a doce sensação da liberdade. Naquele dia, enquanto carregava caixas para dentro do novo lar, um jovem vizinho bateu à porta para oferecer ajuda. Oi, eu sou o Tiago, moro no Rés do Chão, disse ele com um sorriso aberto e olhos castanhos que pareciam brilhar com simpatia. Tiago tinha 25 anos, era alto, com cabelo castanho escuro levemente ondulado, e um ar de quem acabará de sair de uma capa de revista de surf. Emília, vestida com uma blusa de linho bege, calça justa de ganga e uns sapatos de salto médio que lhe davam um passo firme, hesitou. Obrigada, mas eu consigo sozinha, respondeu, tentando esconder o cansaço. Tiago insistiu. Por favor, há coisas pesadas aqui. E quem poderia dizer não a um jovem tão gentil? Ela acabou aceitando. Enquanto ele carregava os móveis, Emília notava como ele era cuidadoso, como se cada peça fosse um tesouro. Nunca pensei que um vizinho pudesse ser tão útil, murmurou, meio para si mesma. Ao final da tarde, ele sorriu e disse, já somos vizinhos, certo? Posso convidá-la para um café? Ela aceitou, e naquela pequena sala iluminada por uma janela alta, com cortinas de renda branca, conversaram sobre a vida. Tiago era surpreendentemente maduro para a idade, e seus olhos transmitiam uma sabedoria que contradizia os anos no seu documento. Emília, com o cabelo preso num coque desleixado e um leve batom coral nos lábios, sentiu uma faísca que há muito não sentia. Você parece forte, disse ele timidamente. Às vezes me sinto frágil, respondeu ela, sorrindo triste. Para mim, você é uma mulher incrível. Era estranho como a diferença de idade, 15 anos, parecia desaparecer quando estavam juntos. Tiago chamava de Emília sem o tradicional senhora ou tia, o que a fazia sentir-se mais jovem do que realmente era. Os dias se transformavam em encontros frequentes. Pela manhã, ele a cumprimentava com um bom dia, Emília, sempre acompanhado de um sorriso encantador. À noite, ajudava com as compras, carregando as sacolas pesadas, enquanto ela tentava manter a compostura. Já está a ficar uma atleta, hein? Brincava ele, enquanto ela fazia uma careta. Emília nunca tinha recebido tanta atenção desde o divórcio. Tiago era gentil, paciente e engraçado, até com piada sobre a idade. Sabes por que os 40 são os novos 20? Porque o vinho do Porto só melhora com o tempo. Ele dizia, fazendo-a rir até a barriga doer. Numa dessas noites, Emília voltou para casa mais triste do que o normal, sentindo a falta dos filhos e das memórias antigas. Tiago percebeu imediatamente. Quer um café? Ou talvez uma conversa para espantar essa melancolia? Ela aceitou o convite e entrou em seu apartamento pela primeira vez. Tudo estava impecável, desde a planta do canto até as prateleiras organizadas com livros de poesia portuguesa e discos de fado. Conversaram por horas, e pela primeira vez em muito tempo, Emília sentiu-se ouvida, compreendida. Tiago tinha um jeito especial de fazer com que tudo parecesse menos pesado, menos complicado. Ele falou da família que morava longe, dos sonhos que ainda guardava, e ela compartilhou suas esperanças renovadas. Naquela noite, algo mudou entre eles, um toque inesperado na mão, um olhar que demorou mais que o normal. Emília sentiu seu coração acelerar, um misto de nervosismo e desejo. O jovem vizinho deixava claro que, para ele, a idade era apenas um número, enquanto para ela, a vida estava apenas começando. Mas, mal sabia Emília, nas sombras daquele bairro pacato, um segredo aguardava para vir à tona, um segredo que poderia mudar tudo o que ela pensava sobre Tiago. E a pergunta que pairava no ar era, estaria ela pronta para encarar o que estava por vir? Os dias seguintes trouxeram uma rotina confortável entre Emília e Tiago. Ela começava a se acostumar com a presença dele, um sopro de juventude e ternura que iluminava seu novo lar. Naquela manhã, enquanto o sol entrava timidamente pela janela da sala, Emília vestia um vestido de algodão azul claro que realçava sua silhueta madura, combinado com sandálias de tiras finas e um colar delicado de pérolas. Um toque de elegância sutil que ela não se permitia há tempos. Tiago apareceu com uma cesta de pão fresco e frutas, como um cavalheiro moderno. Trouxe o pequeno almoço, rainha da vizinhança, brincou, arrancando dela um sorriso genuíno. Ele usava uma camisa branca de linho, calças de ganga e tênis limpos, um visual descontraído, mas cuidadosamente pensado. Durante o café, conversaram sobre a música que gostavam.
Emília confessou seu amor pelo fado, enquanto Tiago revelou seu fascínio pelo rock português dos anos 80. Sabes, acho que a tua alma é uma mistura de Amália Rodrigues com os chutos e pontapés, disse ele, e ela riu, sentindo-se mais viva do que nunca. Mas, naquela tarde, algo diferente aconteceu. Enquanto ajudava Emília a arrumar a cozinha, Tiago encontrou um envelope antigo, escondido entre os livros na estante. Era endereçado a ela, mas com uma caligrafia que ela não reconhecia. Curioso, ele perguntou: "O que é isto, Emília?" Ela hesitou, o rosto perdendo um pouco do brilho. "É uma carta que recebi anos atrás, coisas do passado que pensei ter deixado para trás." Tiago insistiu para que ela lesse, e ela cedeu. As palavras na carta falavam de um segredo antigo, uma promessa feita e nunca cumprida, algo que Emília havia enterrado profundamente. "Por que nunca me contou isso?" Pergunta Tiago, preocupado. Ela sorriu com tristeza, porque às vezes o passado é como uma sombra, aparece quando menos esperamos e nos assusta. Naquele momento, Emília percebeu que o jovem vizinho não era apenas um amigo ou um amante, ele se tornava seu porto seguro, o único capaz de enfrentar as tempestades com ela. Tiago, por sua vez, sentia que aquela mulher forte e delicada era mais do que uma simples vizinha, era o seu mundo. Mas a carta trouxe mais perguntas do que respostas. Quem seria aquele remetente misterioso? E que segredos do passado poderiam ameaçar a nova felicidade de Emília? Tiago, determinado, prometeu ajudá-la a descobrir. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados, Emília sentia que sua vida estava prestes a mudar novamente, e desta vez, para algo muito maior do que ela poderia imaginar. E na penumbra do entardecer, uma silhueta observava a janela do apartamento de Emília, escondida nas sombras da rua estreita. Quem seria? E o que queria? A resposta estava mais próxima do que qualquer um poderia supor. As noites em Vila Nova de Gaia tinham adquirido um novo ritmo, marcado pelas conversas longas e risadas partilhadas entre Emília e Tiago. Numa dessas noites, Emília vestia um vestido vermelho de seda que acariciava suavemente suas curvas, com um decote sutil que deixava entrever um colar de prata delicado. Nos pés, saltos pretos elegantes completavam o visual, dando-lhe uma confiança renovada. Tiago, por sua vez, usava uma camisa azul escura, mangas arregaçadas, e um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Sentados no sofá da sala, com uma manta leve cobrindo as pernas, assistiam um filme português antigo quando Tiago, de repente, segurou sua mão com ternura. "Emília, não consigo parar de pensar em ti", confessou baixinho, seus olhos brilhando na penumbra. Ela corou, sentindo o calor subir pelo rosto, mas seu sorriso dizia tudo. Aquela proximidade, antes apenas uma promessa, transformava-se em algo palpável e intenso. Tiago inclinou-se lentamente, e Emília fechou os olhos no instante em que seus lábios se tocaram num beijo suave, cheio de emoção contida. Era como se o tempo tivesse parado para permitir aquele momento mágico, um encontro entre juventude e experiência, desejo e ternura. Depois do beijo, ficaram abraçados, sentindo a respiração do outro, enquanto a melodia do fado preenchia o silêncio ao redor. Tiago sussurrou: "Nunca pensei que uma mulher tão forte pudesse ser também tão vulnerável." Emília sorriu, sentindo-se mais viva do que jamais imaginara. No entanto, a carta misteriosa ainda pairava em suas mentes. Durante o dia seguinte, decidiram investigar a origem daquela mensagem enigmática. Emília, com casaco verde escuro e botas de couro, acompanhada por Tiago, percorreu a pequena biblioteca da cidade, enquanto ele anotava detalhes num caderno. As ruas estreitas e as fachadas antigas de Gaia criavam um cenário perfeito para uma história de mistério e paixão. No meio da busca, Tiago fez uma piada: "Se encontrarmos um fantasma, prometo que canto um fado para ele. Quem sabe ele não se anima e nos conta o segredo." Emília riu, sentindo a leveza voltar à sua alma. Mas a verdade estava mais perto do que imaginavam. Um velho conhecido de Emília, um senhor chamado Manuel, que trabalhava na biblioteca, reconheceu a caligrafia da carta. Essa letra do Luiz, um homem que foi muito importante para Emília, há muitos anos, revelou com um olhar sério. Emília engoliu em seco. Luiz fora um amor do passado, uma paixão que terminara mal, deixando feridas que ainda não tinham cicatrizado por completo. Tiago apertou sua mão, pronto para enfrentar o que viesse. Enquanto isso, nas sombras da cidade, a mesma silhueta misteriosa observava cada movimento, como se tivesse um interesse particular naquela busca. O que ela queria? E como aquele passado poderia afetar o presente de Emília e Tiago? O mistério se adensava, e a próxima revelação prometia abalar as estruturas daquela nova e delicada felicidade. A luz dourada do entardecer banhava as ruas de Vila Nova de Gaia enquanto Emília caminhava pela calçada de pedra, o vestido branco de algodão esvoaçando suavemente com a brisa marítima.
Nos pés, sandálias de couro castanho que faziam um leve barulho a cada passo, e no pescoço, um colar discreto com um pequeno pingente em forma de concha, lembrança dos dias felizes à beira do Atlântico. Tiago caminhava ao seu lado, com uma jaqueta leve e calças de sarja, o sorriso sempre presente refletindo a cumplicidade que crescia entre eles. O encontro com Manuel na biblioteca havia aberto uma porta para o passado que Emília tentava evitar, mas agora era impossível fugir. Luís, o homem da carta, não era apenas um antigo amor, ele guardava segredos que poderiam mudar tudo. Tiago, com seu jeito jovial, tentou aliviar a tensão. Se o Luís aparecer, prometo que faço um pastel de nata para ele. Quem resiste? Emília riu, mas seu olhar permaneceu preocupado. A investigação os levou até uma pequena cafetaria na Baixa do Porto, onde Luís fora visto pela última vez. O aroma forte do café misturava-se ao som distante dos elétricos. Sentaram-se numa mesa perto da janela, observando o movimento das pessoas, enquanto tentavam juntar as peças do passado. De repente, o telefone de Tiago tocou. Ele atendeu, e a expressão em seu rosto mudou. É alguém que quer falar contigo, Emília, disse, entregando-lhe o aparelho. Do outro lado da linha, uma voz baixa e firme disse apenas, cuidado com quem confias. Nem todos são quem parecem ser. Emília sentiu um calafrio. Quem poderia querer avisá-la? E, mais importante, quem desejava vê-la sofrer? Tiago apertou sua mão, prometendo proteção, mas a sombra do mistério crescia. Naquela noite, Emília vestia uma camisola de seda cor de vinho que deixava seus ombros à mostra, o cabelo solto caindo em ondas suaves ao longo das costas. Tiago chegou com um sorriso preocupado e um ramo de flores silvestres, tentando trazer luz àquela escuridão. Eles conversaram até tarde, tentando encontrar forças para enfrentar o desconhecido. Mas o passado não descansava. No meio da noite, Emília ouviu passos no corredor do prédio. Uma figura encapuzada desapareceu antes que pudesse reagir, deixando para trás uma sensação inquietante. O que aquela presença queria? E como isso se relacionava com Luís, a carta e o aviso misterioso? Enquanto a lua iluminava a cidade, Emília e Tiago sabiam que estavam no centro de uma trama muito maior do que imaginavam. E, no silêncio da madrugada, uma pergunta pulsava no ar. Será que o amor dele seria forte o suficiente para vencer os fantasmas do passado? O próximo capítulo dessa história prometia revelar segredos que poderiam mudar tudo, ou destruir o que acabavam de construir. Nas primeiras horas da manhã em Vila Nova de Gaia, o céu ainda tingido de tons rosados, Emília despertou com o coração acelerado. O vestido de seda vinho da noite anterior estava cuidadosamente dobrado na cadeira, como se guardasse os segredos daquela madrugada inquieta. Tiago ainda dormia ao seu lado, cabelos bagunçados e expressão serena, um contraste com o turbilhão de pensamentos dela. Decidida a não se deixar dominar pelo medo, Emília escolheu um conjunto casual para enfrentar o dia. Uma blusa de algodão branca com renda delicada nos punhos, calças de linho bege e uns mocassins confortáveis. No pescoço, o pingente de concha parecia lhe dar forças, como um amuleto silencioso. Tiago apareceu com 2 canecas de café quente, e o aroma intenso parecia despertar não só os sentidos, mas também a coragem. Temos que descobrir quem está tentando mexer com a tua vida, disse ele, com firmeza nos olhos castanhos. Durante a manhã, visitaram um antigo amigo de Luís, um homem chamado Joaquim, que trabalhava num pequeno mercadinho da Ribeira. Joaquim, um senhor de barba grisalha e olhos atentos, recebeu-os com um sorriso desconfiado. O Luís nunca foi homem de muita confiança. Dizia que tinha segredos, mas nunca contou quais. Se te queres afastar disso, eu digo, cuidado, aconselhou, limpando as mãos num pano surrado. Ao saírem do mercadinho, Emília sentiu um arrepio quando percebeu que estavam sendo seguidos por alguém entre as vielas estreitas. Tiago percebeu e, com um olhar decidido, acelerou o passo até um café próximo. Sentados em segurança, trocaram olhares preocupados. Quem será esse fantasma do passado que não quer nos deixar em paz? Emília murmurou, mexendo distraidamente na aliança que ainda usava no dedo, símbolo de uma vida que tentava deixar para trás. Tiago tentou quebrar a tensão. Sabes que dizem que em Gaia até as estátuas têm segredos? Talvez o nosso mistério seja só mais um caso para o fado resolver. Ela riu, sentindo o calor da cumplicidade renascer. Mas, naquela tarde, uma nova mensagem apareceu no telemóvel de Emília, sem remetente. Nem tudo é o que parece. Confia, mas não esqueças de olhar para trás. O aviso disparou um alerta silencioso no peito de Emília. Quem estava de olho nela? E o que realmente escondia o passado de Luís? Enquanto as sombras se alongavam sobre o Douro, ela sabia que o jogo estava só começando. E naquela noite, ao ouvir um leve ruído na porta, Emília percebeu que a linha entre confiança e traição era mais tênue do que jamais imaginara. A verdade estava perto, mas o preço para descobri-la podia ser alto demais.